Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Te Teologizei. Eu sou Carlos Alberto, para você que ainda não me conhece, pastor há mais de 20 anos, psicólogo, também sou casado com a Ana Paula e pai de Sofia e Samuel, presentes de Deus para minha vida. Esse canal tem como objetivo da gente refletir sobre a palavra de Deus e, à luz dela, nos trazer inspiração e a gente viver totalmente aquilo que Deus tem para nós. E para você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, curta o vídeo, comente e compartilhe. Sim, compartilhe com seus amigos. O meu desejo, o meu projeto desse canal é alcançar mais pessoas e que elas aprendam mesmo a palavra de Deus. E falando em aprender a palavra de Deus, o vídeo de hoje eu quero trazer um esclarecimento sobre um texto. Agradecer aí a participação da Sonária, um abraço, Sonária também, que está acompanhando os vídeos e trouxe aí uma dúvida acerca do seu estudo bíblico. Ela tem o seu devocional. No devocional dela se deparou com um texto e creio que quando você viu aí a chamada do vídeo, o título já também trouxe você por aqui para poder compreender acerca desta dúvida. Porque é uma dúvida que permeia não só um cristão, mas muitos cristãos. Inclusive também se tem uma doutrina acerca disso, acerca da perca da salvação. E eu quero, à luz da palavra de Deus e também da doutrina cristã, que é conhecida como a doutrina da salvação, tirar essa dúvida e, infelizmente, esse engano que faz parte da doutrina de muitas igrejas. E eu quero, com muito respeito e à luz do texto bíblico, trazer esse esclarecimento para você. Então vamos lá. O texto pelo qual ela estava lendo e trouxe essa dúvida é o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Eu vou ler, está escrito assim: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Bom, esse texto me parece, no primeiro momento, que está falando exatamente da perda da salvação. Por quê? Porque está falando o seguinte: como que uma vez que eles foram livres das contaminações deste mundo, voltaram depois de ter conhecido Jesus, e ali eles então estão no estado pior do que o primeiro. É como se aí ele usa um provérbio que era utilizado naquele tempo, é como dizer que o cão volta ao vômito. Então, assim, eles se perderam de novo. Sim, se a gente analisar esse texto isoladamente, assim como existem vários outros textos da palavra de Deus, e se você olhar de forma isolada, sem respeitar o que a gente chama de hermenêutica, que é a interpretação bíblica, você vai trazer muitas doutrinas que a Bíblia nunca ensinou. Só lembrar o que para mim foi o auge disso, de uma reportagem de um jornalista feito pela TV, quando foi buscar um obreiro de uma igreja que falava que era permitido que pudesse cometer adultério. Ou seja, a não uma boa leitura do texto ajuda a gente a entender exatamente sobre o ensino da palavra de Deus e não aquilo que eu quero. E hoje, infelizmente, a gente vive um tempo onde as pessoas utilizam a Bíblia para dar a doutrina que ela quiser, sem respeitar o contexto, sem respeitar a ideia central do texto e sem entender, muitas vezes, os princípios bíblicos de interpretação ou até uma interpretação da língua portuguesa, que já ajudaria muito o entendimento acerca do texto. E quando a gente olha para esse texto de forma isolada, a gente vai afirmar, não, de fato, tem toda a razão sobre a doutrina da perca da salvação. Mas vamos analisar o contexto do texto. Ou seja, de quem está se referindo aquelas expressões? Quem Pedro está falando? Será que ele está falando de um grupo ou está falando da igreja de uma forma geral? E quando a gente olha o capítulo 2, de segunda carta de Pedro, de imediato a gente vai ver que Pedro está falando
de falsos mestres. Logo no primeiro versículo deixa claro isso. Se a gente olhar lá, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, ele está se referindo aos falsos profetas do Antigo Testamento, ele diz assim, também haverá falsos mestres entre vocês. Então, esse é o grupo que Pedro está se referindo. E aí ele fala das características desses falsos mestres. Quais são? Eles introduzem heresias destruidoras, renegam o soberano Senhor, as suas práticas são práticas de libertinagem, o caminho da verdade é difamado por causa desse grupo de pessoas, são movidos por avareza. Versículo 12. São como animais irracionais, sendo guiados pelos instintos. O versículo 17, para mim, esse versículo 17 mostra muito bem a característica de falsos mestres que hoje nós temos na igreja. Que é o quê? Sem água, são como fontes sem água, névoas levadas por tempestades. E aí diz o seguinte, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, engana com desejos libertinos de natureza carnal. Ou seja, são pessoas totalmente sem conhecimento da Bíblia e apenas falam com palavras que hoje a gente tem muito essa questão da teologia coach no nosso meio. E você vê que as pessoas usam mais expressões de coach do que da palavra de Deus e enganam um monte de gente. E aí sim, aí o versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o quê? O conhecimento do Senhor. Que conhecimento é esse? É de alguém que aceitou Jesus? Não. Se ele é um falso mestre, ele não aceitou Jesus. Esse conhecimento que se fala aqui nesse texto é um conhecimento acerca do saber a Bíblia. São pessoas que sabem a Bíblia, são pessoas que conhecem a história bíblica, mas não têm um relacionamento com o Senhor. Não foram pessoas que se converteram de fato. Então Pedro está falando do conhecimento, não de se relacionar, mas de pessoas que apenas saibam. Temos inúmeras pessoas no mundo que conhecem a Bíblia, citam a Bíblia, mas não seguem Jesus. Um grande exemplo disso é o próprio diabo. O próprio diabo, ele foi tão ousado que ele cita a Bíblia para o autor da Bíblia, que é Jesus. Ele cita a Bíblia para Jesus, de tão ousado que ele é, ou seja, não é o fato de conhecer a Bíblia que me caracteriza como pessoa que está salva. Não é o fato de eu ser um pastor, ou ser alguém que está no louvor, ou exercer algum cargo de liderança, que significa que eu sou uma pessoa salva. E isso precisa ficar muito claro para nós também. Porque às vezes a gente entende o seguinte, a pessoa está na igreja, automaticamente, por dedução, nós já avisamos que a pessoa está salva. Não, não necessariamente o fato dela fazer parte de uma igreja significa que ela está salva. Vou dar um exemplo disso. Bom, meu cabelo faz parte do meu corpo? Sim, meu cabelo é o meu corpo. Minha boca é meu corpo. Meu nariz, minhas mãos são meu corpo. Agora, o meu óculos é o meu corpo? Não. Minha camisa é o meu corpo? Não. Ela está no meu corpo, mas não é o meu corpo. Não sei se você conseguiu entender a ilustração, mas explicando significa o seguinte: existem pessoas que estão na igreja, mas não são pessoas que são convertidas. E aí a gente sempre olha a questão da perca da salvação de quem não é convertido. E é como esse texto. Pedro não está falando acerca da igreja, de pessoas que estavam ali, que conheceram Jesus, que se desviaram, então perderam a salvação porque o estado é pior. Não, ele está falando de falsos mestres. Como que pode alguém que conhece a Bíblia, lê a Bíblia e ainda não tem esse relacionamento com Jesus? Ele tem o conhecimento de Jesus e o fato dele saber acerca da salvação coloca ele num estado pior do que antes. Porque antes ele não sabia. Mas agora, ao ter contato com esse contexto religioso, ele sabe o que é a salvação. É mais ou menos como eu sempre digo que na igreja do nosso tempo tem um evangélico Simão. Sim, quando você vai lá, no livro de Atos, capítulo 8, quando Filipe chega a Samaria, ele faz ali grandes sinais. Só que antes de Filipe existia um mágico que as pessoas ouviam e aplaudiam e seguiam ele, que era Simão. Só que com a chegada de Filipe, com a chegada do Evangelho, grandes sinais eram feitos, grandes milagres eram feitos naquelas reuniões, e as pessoas começaram a ver, não, quem tem poder é Filipe, é esse Deus que Filipe serve. Simão não.
O que Simão faz? Simão, ele diz o texto, ele abraça a fé, é batizado, ele participa da liderança da igreja, porque ele segue Filipe de perto, ele está o tempo inteiro com Filipe, fazendo as coisas que Filipe faz, e ele está ali, pertinho de Filipe, o tempo inteiro. Só que ele revela seu coração. Quando? Quando chega João, Pedro, e estão ali olhando para o trabalho da igreja, estão ali vendo se a igreja está indo bem, e ele percebe que a igreja está indo bem, aí tem um momento de pregação de Pedro, Pedro vai ali pregar, fazer uma conferência naquela igreja, e de repente Pedro começa a orar pelas pessoas e há uma manifestação do Espírito Santo que a gente não consegue entender porque aquilo mexeu com Simão. Porque Simão olhou para Filipe, olhou para Pedro e disse: Filipe, você é fraquinho perto desse. Esse aí é que tem poder. E o que Simão faz? Revela seu coração. Ele pega e diz: toma aqui dinheiro e me dá-me esse poder, para quando eu impor as mãos sobre as pessoas sejam curadas. É uma pessoa convertida? Não. Tanto que Pedro responde e diz que, rapaz, vai para o inferno, você e seu dinheiro. É isso que você tem que ir. Então, assim, ele põe ali o que era o coração de Simão, que era alguém que não era convertido, mas estava na igreja, trabalhando na igreja, mas sem conversão. Era um falso mestre da época. E agora sim, pegando a doutrina da salvação, é muito importante que você entenda, eu sei que você pode questionar, mas antes de você ter um preconceito a respeito disso, ouça que é muito importante você aprender muito. Salvação se perde? Respondendo agora a pergunta, não se perde. Salvação não se perde. Por quê? Primeiro, vamos pensar no texto de João 3,16. Você conhece bem, mas ele diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Vida eterna. Uma vida com Deus sem fim. Não uma vida temporária que vai depender do que ele vai fazer ou deixar de fazer. Não. É uma vida permanente, uma vida constante. Uma vez que eu criei em Jesus, eu tenho uma vida que dura para sempre. Não é uma vida temporária. Segundo o texto que eu quero que você reflita, e eu tenho certeza que se eu perguntar para você, a salvação é pela graça ou pelas obras? Você imediatamente vai responder o quê? Pela graça, pastor. Não é pelas obras. Sim, eu vou dizer para você. Parabéns, você está muito certo. Só que, quando eu penso, presta atenção nessa linha de raciocínio teológico. Quando eu penso que a salvação se perde, automaticamente eu estou jogando a salvação para a obra. Por quê? Porque depende do que eu faço. Então, se eu aceitei Jesus como Senhor, opa, mas se eu pequei agora, perdi a salvação. Fazer o que eu faço, eu penso, depende, é circunstância, já não é mais pela graça, é obra. Esse é o raciocínio que eu quero que você pense. Toda vez que eu ouço alguém falar o seguinte: ah, mas se a pessoa pecar, pastor? E se a pessoa cometer um adultério? E se a pessoa mentir? E se a pessoa fofocar? Ué, ela vai para o inferno, porque ela pecou. Ok, pense assim. E você tirou a graça de Deus da salvação. E o texto, que você conhece bem, de Efésios 2:8-9, vai dizer exatamente que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, vem de Deus. Não é por obras. Ou seja, não depende do que você faz. Não é porque você aceitou Jesus e lá na frente você pecou, lá na frente você errou, você perdeu a salvação. Sim, eu falo com todo o respaldo bíblico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, diz o autor dos Hebreus, foi mais que suficiente para a minha salvação. Não preciso que eu me cuide, senão eu perco a salvação. Porque isso é obras. Por mais que você não aceite, mas é obras que está dependendo do que você vai fazer. Agora, se eu creio que o sacrifício de Jesus é o suficiente, ótimo, eu vou crer e vou entender que a vida é uma vida eterna, não é uma vida temporária. Uma hora eu estou salvo, outra hora eu não estou salvo. Não, eu estou salvo, salvo para sempre.
Um outro questionamento que as pessoas me fazem sempre quando eu falo sobre isso é: pastor, mas aquela pessoa, pastor, que estava aqui na igreja, foi batizada, e aí ela se desviou, pastor. Essa pessoa também vai para o céu, porque ela está ali no mundão, né? Essa expressão que a gente utiliza. Ela está ali no mundão, fazendo só o que não deve. Ela vai ser salva? Opa, peraí. O apóstolo João, na sua primeira carta aos João, capítulo 2, versículo 19, vai deixar claro para nós isso. Ele vai falar o seguinte: se saíram do nosso meio, é porque nunca foram um de nós. Ou seja, nunca de fato estavam convertidos. Porque uma característica dos convertidos é a perseverança. Você persevera no caminho do Senhor. E é muito importante que você entenda o que é chamado de ordem da salvação. Que, em primeiro lugar, você é uma pessoa que é regenerada. Ou seja, você nasceu de novo. E agora você nasceu da parte de Deus. Você é uma nova pessoa. E ali você se torna filho de Deus por adoção. E uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, não há como a gente deixar de ser filho de Deus. E se eu perco a salvação, eu deixo de ser filho de Deus. Eu acho muito interessante essa expressão que Deus utiliza para nós na questão de filho. Porque você pode ter ex-esposo, ex-esposa, né? Isso pode acontecer no nosso mundo, mas nunca você terá ex-filho. Nunca. Filho é sempre filho. É uma condição que não muda. Então, isso vai até na nossa comutação, filiação, fulano e fulano. Então, assim, por mais que os pais não possam ser casados, possa ter sido um filho que eles tiveram fora do casamento, mas está ali a filiação, ele é filho de alguém. Então, assim, você tem a filiação, nós somos filhos de Deus. E se eu acredito que pela salvação, quer dizer que eu deixo de ser filho de Deus? Não, eu continuo sendo filho de Deus. Esse é o primeiro momento, você nasce de Deus. O segundo momento que você é justificado. O apóstolo Paulo fala: somos justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso ele fala em Romanos capítulo 5. A partir do momento que nós somos justificados, o que isso significa? Nos declaram pessoas justas, do qual a condenação do pecado não está mais sobre nós. Fomos salvos da condenação do pecado. Então nós somos regenerados e justificados por Deus, declara pessoas justas. Por nosso mérito? Não, mediante a fé em Jesus, do qual ele morreu e ressuscitou para perdão dos meus pecados. Terceiro momento, e é esse momento que eu quero falar, e tem que fazer com que você entenda, que é a santificação. O processo de santificação, a gente fala que é a diminuição da influência do pecado em nossa vida. Nós sabemos sim que nós somos seres pecadores, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, não há quem queira fazer o bem. E após a nossa conversão, nós vivemos um processo de santificação. A nossa vida está sendo transformada. Não significa que a gente vai deixar de pecar. Por quê? Porque o próprio João diz, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele vai falar: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós precisamos da ação de Deus. Aí vem a diferença de quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, de quem está salvo e de quem ainda não entendeu a salvação. Que é o quê? Uma vez que eu sou pecador, e enquanto eu estou aqui, estou no processo de santificação, diminuindo a influência do pecado de Deus, do pecado na minha vida, né, o pecado que está sobre mim, então assim, e permitindo que Deus haja na minha vida, durante esse tempo eu vou cometer pecado. Eu vou ter um deslize. Só que o pecado na nossa vida é algo como um acidente. Você não sai buscando um acidente quando você sai com o seu carro. É algo que você não consegue controlar, é inesperado. E aí você tem um acidente. O pecado é a mesma situação na nossa vida. E uma vez que nós pecarmos, o apóstolo João fala: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas, quando isso acontecer, lembre que você tem Jesus pronto a perdoar. Então, um cristão, aquele que é convertido, ele pode pecar, mas o pecado não é algo comum da vida dele. O Espírito Santo trabalha no nosso coração para que a gente peça perdão e recomece, e reconstrua, e comece a trabalhar para que aquilo não aconteça de novo. Agora, quando uma pessoa sai do contexto da igreja e vai para uma vida totalmente longe daquilo que Deus estabeleceu, é porque de fato nunca ela foi. Então não é que ela perdeu. Não, ela nunca foi. E quando ela volta,
aí ela volta para viver para Deus, e é quando ela tenha de fato a conversão dela e quando ela é salva. Então, meu querido amigo, lembre, salvação nós não perdemos, porque a salvação é dada por Deus. E como Jesus mesmo falou, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém pode tirar das minhas mãos. E a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. Não depende do que você fez ou deixou de fazer. Não depende do fato de você ter errado, ter mentido, ter desobedecido, seja quem for. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e você está nesse processo de santificação, buscando a vontade de Deus, e quando você cometer pecado, você permite que o Espírito Santo convença você e leve você ao arrependimento e ao pedido de perdão, você está salvo. E lembrando que, para ser salvo, não basta você ir a uma igreja, não basta você processar uma religião, não basta, como eu sempre falo para os meus filhos, ser filho de pastor. O que precisa para ser salvo é como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Sim, o texto afirma, se eu confesso Jesus como Senhor da minha vida e se eu me arrependo dos meus pecados, eu sou salvo. O texto não diz, vai depender de como vai ser sua vida daqui para frente. Vai depender se você não pecar. Não, o texto é taxativo. Será salvo. Ó, só fazer isso que você é salvo. Salvação é graça de Deus, não é obras. Então, salvação não se perde. Não é possível perder a salvação, que uma vez dada pelo Senhor, sempre nós teremos. Amém? Se você tiver qualquer outra dúvida na sua leitura bíblica, quiser compartilhar nos comentários para que eu possa produzir outros vídeos, fica aí o meu pedido. Então, pode colocar aí, eu vou me preparar, eu vou tirar minhas dúvidas e a gente vai entender o texto da Bíblia e você aprender, cada um de nós, na verdade, aprendemos juntos mais acerca da palavra de Deus. Lembre-se de que, se você ainda não é inscrito, chegou até aqui e ainda não foi inscrito, se inscreve no meu canal, curta esse vídeo, faça seu comentário e compartilhe com seus amigos. E assim, você me ajuda a cumprir o meu propósito, que é levar o conhecimento da palavra de Deus a mais pessoas. Okay? E também quero lembrar, como eu já mencionei em alguns vídeos que você deve ter assistido, se ainda não assistiu, eu vou deixar um deles aqui para que você possa assisti-lo, que é o meu livro. O primeiro livro que eu publiquei, Viva com Excelência, eu publiquei no ano de 2021. E se você deseja esse livro, também mande um comentário falando o seguinte, olha, Pastor Carlos, eu quero ter o seu livro físico. Por que eu estou diferenciando físico? Porque o PDF eu posso mandar para você, tá? O e-book para você, se você fizer exatamente o que eu falei. Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E se seu amigo se inscrever no meu canal, eu encaminho para você com o maior prazer o e-book como uma gratidão de você me ajudar no meu propósito. Ok? Então fique com Deus e lembre, salvação não se perde, porque é pela graça de Deus. E você desfrute da salvação que você tem em Jesus Cristo. E que ninguém nunca mais venha colocar essa dúvida em seu coração. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.